Olá a todos e todas as pessoas que escolhem estar presente nesta meditação. Nós estamos na Medita Unipaz número 50. Hoje nós vamos retomar o livro, o estudo do livro. A meditação não é o que você pensa. Então está aqui o livro. No capítulo 17, nós já estamos praticamente finalizando esse livro. E o tema hoje é um tema bem interessante, que é uma meditação com os olhos abertos. Que, de certa maneira, é um modo de nós estarmos vivendo o dia a dia, presente nas diversas situações do dia a dia, e nesse estado de atenção plena e a percepção mais profunda que a meditação nos proporciona. Então não é só aquela meditação que a gente faz nesse momento que nós paramos e depois parece que tudo interrompe. Não, é uma meditação que vai sendo, com o treino, que vai sendo propagada, continuada ao longo dos nossos dias, ao longo da semana, nos diversos ambientes que a gente está presente. Essa é a proposta, é uma das propostas principais da meditação. Então, começando o Medita Unipaz, agora o número 50, respirando atentamente. Eu faço como sempre, sugiro que você comece observando o seu corpo. Então você busca um local de tranquilidade, de serenidade, de quietude, externo e também internamente. Então é interessante que você primeiro faça pequenos alongamentos com seu corpo, breves movimentos, começando pelos pés, os dedos dos pés, os pés, as pernas, a região da coluna. Então aqui a gente faz um movimento que possibilite essa região do quadril e aqui embaixo estar móvel, mas ao mesmo tempo com a coluna reta. Você pode fazer pequenas massagens no seu corpo, nos braços, nos ombros, no abdômen. Sempre observando a respiração atenta, aqui e agora. Você pode fazer massagens no seu pescoço, por trás, pela frente. Bem leve. Ativando todo o seu corpo. Vá no seu ritmo, no seu tempo. Vá fazendo massagens no rosto, na cabeça, na testa, em torno dos olhos. Então a primeira parte é a consciência do corpo aqui e agora. Sem pressa. Dedicando esse momento a estar presente, dedicando esse momento a você, cuidando da sua saúde, tanto corpo como psicológica, observando a respiração plena, inspira, expira, e faz uma pequena pausa, e mais uma vez, inspira,
expira e uma pequena pausa no seu tempo, no seu ritmo. Agradecendo por esse momento. Agradecendo por essa oportunidade de estar aqui presente. E vá observando também o ambiente onde você está. Os objetos, as luzes, as cores, a temperatura, os sons. E vai estabilizando seu corpo, sua mente. Nós temos aqui do lado a imagem de São Francisco, que eu sempre trago para estar junto com a gente, inspirando essa postura de serenidade, de presença. São Francisco de Assis, que mesmo que não desse o nome de meditação, mas ele estava no estado sempre presente de meditação, pela história dele, sempre conectado com a fonte, com Deus, com a mente infinita. Então nós estamos aqui agora, dedicando esse tempo a estarmos conosco mesmo, em harmonia com todos os seres. Observe também que devem surgir pensamentos, sentimentos, e vá deixando que esses pensamentos e sentimentos vão dissipando, como uma neblina quando chega o sol. Se surgir alguma preocupação, alguma sensação de impaciência, você vai simplesmente deixando que tudo isso vá passando, observe e deixe passar. E volte para a respiração. Observe também agora de forma mais completa o seu corpo, o ambiente, os sons presentes e deixe tudo ser da forma que é. Eu vou fazer uma pausa de 1 minuto com o nosso sino aqui. Se você quiser permanecer nesse estado por mais tempo, você faz uma pausa no seu equipamento.
Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro A Meditação Não É o que Você Pensa. E o capítulo 17 tem o título Uma Meditação com os Olhos Abertos. Eu vou fazer a leitura, algum comentário, e nós vamos fazer esse estudo em 2 etapas. A primeira etapa hoje, e na próxima meditação nós continuamos na segunda etapa. O texto diz o seguinte: você cada vez mais se verá vivendo mais ou menos constante num estado de presença à medida que você vai desenvolvendo a prática da meditação. Então, repetindo, à medida que desenvolve a prática da meditação, com a mente plena, vai surgindo cada vez mais esse estado de presença. Você não será capaz de diferenciar meditação da sua experiência do dia a dia. E você descobrirá que está meditando de olhos abertos. Porque a mente eu, a sua essência, que anima tudo, está olhando através dos seus olhos. O que é isso, gente? Em princípio, a ideia é essa: a mente infinita está se manifestando através do meu ser, que eu denomino mente eu. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo essa prática, cada vez mais nós vamos apurando, aperfeiçoando, aprofundando o contato com esse aspecto da nossa mente. Então, é uma mente infinita emergindo agora em seu ser. Para aprofundar essa descoberta, eu vou descrever uma forma de meditação que você pode praticar a qualquer hora do dia, quando estiver numa situação, qualquer que seja ela. Até mesmo numa situação que sua mente esteja mais agitada, mais perturbada e mais inconstante. Mas pode também acontecer esse processo em um ambiente quieto, na rua, caminhando na rua, num parque. Mas também pode ser no ônibus, no trânsito e dentro da sua casa ou no seu ambiente de trabalho. Se você realmente deixar tudo ser como é, você verá que pode meditar em todo e qualquer lugar. Então, onde quer que você esteja, torne consciente de si mesmo agora. Torne consciente do corpo, sensações, sentimentos, pensamentos, ideias. Pensamentos relacionados à sua história pessoal, desejos e medos. O seu ambiente de uma maneira geral. Simplesmente, você pode tornar a testemunha consciente do fluxo da sua experiência interna e externa. Então a ideia é essa, estar presente de tal forma, onde quer que você esteja, com a atenção plena, que você torna essa testemunha consciente da sua experiência interna e externa. Então, simplesmente, torne consciente, entrando em meditação e deixando tudo ser como é. E você observará que há 2 dimensões de quem você é. 2 dimensões. Existe aquilo que está sendo visto, sentido ou percebido,
e existe a testemunha que sente e percebe. Então, o autor destaca aqui dois aspectos. De certa maneira, nós já tínhamos falado desses dois aspectos, que é o sentimento do que está sendo percebido. Eu posso sentir, pode ser uma sensação fisiológica, calor, frio, um som, pode ser também uma sensação relacionada a alguma emoção, qualquer que seja, um pensamento, e ao mesmo tempo, quando você percebe esse aspecto acontecendo, percebe que tem essa experiência psicológica, existe também a testemunha dessa experiência. Você percebe que existe, digamos, por trás dessa experiência, a testemunha que vivencia a experiência, que está vivenciando. Então, imagina que pode ser alguma ansiedade, alguma preocupação. Então, você percebe, você desperta para aquilo que está acontecendo, mas tem alguém que está observando, que é você mesmo, que é seu próprio aspecto, que está observando aquilo. É isso que o autor está querendo chamar a atenção. Aquele que sente e percebe a experiência é uma testemunha, é o observador sempre presente. Da perspectiva da testemunha, você tem um corpo, sensações, pensamentos, sentimentos, mas você não é essas coisas que surgem e depois desaparecem. Então observa, da perspectiva dessa testemunha, desse observador, percebe-se a experiência psicológica do sentimento, de um pensamento, de uma sensação, qualquer que seja, mas ao mesmo tempo percebe que não é isso. Você não é aquele, você não se identifica com aquele que está acontecendo. Você consegue, como eu costumo dizer, dar um passo atrás e observar o que está acontecendo ali. Então, você percebe que eu sou consciente dessas coisas, mas eu não sou idêntico a essas coisas. Então, ele propõe uma prática, que eu vou passar para você agora, como prática. A prática é sempre quase que um laboratório que se faz aqui, mas que depois você desenvolve e aplica em outras situações, que é a seguinte. Olhe para um objeto em sua frente com um olhar aberto, relaxado, meditativo. Então, escolhe um objeto que está à sua frente nesse momento, nesse ambiente que você está. Pode ser uma planta, pode ser um móvel, um quadro, uma janela, um objeto qualquer. Mas olha para esse objeto sem nenhuma pretensão de análise, de explicação, simplesmente observe que tem um objeto à sua frente. Então pode ser uma árvore, uma mesa, qualquer coisa que esteja à sua frente. Apenas seja consciente desse objeto, seja consciente deste objeto surgindo, emergindo em sua mente, de momento a momento. E então você vai deixar o sentido de testemunha se dissolver no próprio objeto. Então você começa a observar que tem um observador observando o objeto. Deixa o objeto surgir na sua consciência como se ele existisse por conta própria, porque você não existe. Quando você está olhando o objeto,
se tornando como um com o objeto, você talvez repare que não pode sentir sua mente ego pensando. Então a ideia não é pensar sobre o objeto, não é analisar, simplesmente para o olhar, comece a se integrar com aquilo que está presente ali, como se fosse uma só coisa. E gentilmente deixe de se concentrar nesse único objeto e faça uma expansão da sua consciência para abraçar tudo que está surgindo do campo visual da sua mente. Esteja consciente do que está surgindo nesse momento. Então, repetindo, não é fazer uma análise, nem mesmo nomear o objeto. Não é explicar, não é criar conceitos, mas o que está emergindo na sua mente nesse momento a partir desse observador que vê o objeto. Perceba que não há separação. O mundo inteiro está surgindo de momento a momento, exatamente onde você sentiu que estava a sua mente. Não sei se você consegue lidar com isso, porque é uma experiência interna e tudo bem também se a coisa não acontece de uma certa forma. O importante é aquilo que você consegue fazer. Mas você observa como a sua mente presente nesse ambiente todo pode estar como que parada. É como se você olha para uma paisagem, qualquer que seja ela, um objeto, e respirando, sem querer classificar, nomear, explicar, conceituar, simplesmente observe que existe um observador ali, diante daquele quadro que emerge na sua frente. Aí você inspira, expira, e ali tem alguma coisa. Alguma coisa que simplesmente existe. Então você pode ficar por um tempo com essa percepção e verifica o que acontece. Vou dar um tempo aqui no nosso sino e depois retomamos. Ok. Na verdade, o que pode estar acontecendo é o estado de consciência
que você vai acessando, a partir do momento que você simplesmente se dispõe a estar presente com aquilo que está acontecendo, sem tentar mudar nada, sem tentar explicar, simplesmente percebendo no silêncio e respirando conscientemente. Esse estado de consciência é que vai mudando. E por trás de tudo isso, você percebe que tem aqui um observador, uma testemunha de que as coisas fluem, as coisas são processos fluindo. E você não tenta explicar, não quer e não vai tentar interferir neles, simplesmente deixa acontecer o que está acontecendo. Bom, sentado na sua sala de meditação, você tem esse ambiente e esse é o primeiro experimento. Mas isso pode acontecer também em diversas outras situações. É claro que é um treino, porque é um treino da nossa mente. A nossa mente está sempre tentando explicar, reagir. O que é a mente ego? A mente ego, ela é algo que surge sempre como uma resposta ao ambiente, como uma reação ao ambiente. Você ouve um ruído, ouve alguma coisa, vê alguma imagem e a sua mente imediatamente atua como resposta àquilo que está acontecendo. E o objetivo aqui é exatamente, com todos os sentidos abertos, os olhos abertos, né? Mas também a audição, o tato e todos os sentidos, observar que as coisas estão aí e você não tem que reagir, não tem que emergir nada, simplesmente observar que está tudo aí. É uma percepção diferente. Isso você pode levar para o seu dia a dia, nos ambientes. Talvez você possa estar numa praça, ou numa montanha, ou em frente ao mar. Tenta fazer essa experiência, por exemplo, num ambiente desses, que tem menos estímulos. Talvez diante de uma paisagem da natureza, em frente ao mar, onde só tem as ondas. Ou na rua, onde tem uma série de coisas acontecendo, mas você não está ali interferindo com nada daquilo, simplesmente observando que existem movimentos, existem coisas acontecendo. Não tem nome, não tem classificação, não é bom, não é ruim, é simplesmente algo em processo. Tudo é processo no espaço-tempo. Tudo são processos no espaço-tempo. Tudo que acontece. Inclusive seu ser associado a esta experiência. Eu sugiro que você busque essa experiência mais vezes ao longo da semana, que sejam 15 minutos, e em ambientes diferentes, inclusive lá na sua mesa de trabalho, no seu local de trabalho. Simplesmente tente fazer essa experiência. Às vezes você vai conseguir um resultado interessante, às vezes não consegue nada, é assim. Porque depois isso vai acontecendo de forma mais automática. Você vai treinando a ter essa percepção. Isso nos ajuda em que sentido? Não é no sentido de fugir do mundo, mas de nos encontrar diante daquilo que acontece. Porque a mente ego, ela sempre emerge, como eu já disse, a partir dos estímulos externos. É sempre uma resposta, às vezes até uma reação. E se a gente consegue desenvolver esse aspecto do observador, observando e percebendo a si mesmo, as duas coisas simultaneamente, isso nos ajuda a lidar com tudo que está acontecendo
diante da gente, seja dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente convive mais, seja no ambiente de trabalho, seja em outras situações. Aí a gente observa o sentimento que emerge, o pensamento que está insistindo. Às vezes a gente fica com um pensamento insistente no passado, alguma lembrança, geralmente alguma lembrança ruim, negativa, ou o pensamento no futuro, alguma ansiedade. Então a gente toma consciência e aprende a lidar com isso de uma maneira mais leve, mais presente. Essa é a proposta. Hoje nós ficamos com a parte 1 de uma meditação com os olhos abertos. Na próxima semana nós vamos dar continuidade, porque tem mais aspectos a serem trabalhados com essa prática. Agradeço a presença de todos e todas. Fica então mais uma vez a lembrança de buscar essa prática ao longo da semana e mais vezes, às vezes ao longo do ano todo, que é uma das propostas mais profundas da meditação aplicada ao nosso dia a dia. Até mais, obrigado a todas as pessoas que compartilham esse momento, aqui e agora.